Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Hoje é dia 23/3 de 2026, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos, vamos nesse momento buscar a presença de Deus através desse canal de oração diária. Mais uma semana que se inicia. O nome de Cristo deve ser glorificado através da nossa vida. Que Deus te abençoe, que seja uma semana de bênção frutífera, que Deus possa guardar a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a tríplice, ou melhor dizemos, tríplice conceito dentro do Neotestamento, do Novo Testamento, em relação à Igreja de Cristo. Glória a Deus. Estaremos meditando no aspecto da igreja. A igreja, que a palavra vem da palavra grega eclésia, tirados para fora. Fomos tirados para fora para fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte desta família igreja. Esse canal não anula o seu propósito de oração, o seu devocional, a sua busca incessante em sua igreja local. Glória a Deus. Esse canal ele é um meio pela qual Deus nos deu essa estratégia para fortalecer, para trabalhar junto, glória a Deus, com a igreja local onde você congrega. É muito bom eu, como pastor de igreja, eu preciso dizer para os irmãos, se faz necessário a gente participar da escola bíblica dominical, se faz necessário nós participarmos do culto de ensinamento, se faz necessário a gente participar dos cultos de domingo, porque a gente vai nutrindo a nossa fé em Deus. E estamos vivendo em épocas de movimentos. E movimentos não é avivamento. Movimentos passam. Movimentos é por um tempo, por uma época. E vamos dizer assim, os movimentos são às vezes locais. Mas Deus, ele tem um verdadeiro avivamento que vem do céu para alimentar nossa vida espiritual e física. Nesse instante, vamos buscar a presença de Deus. Agradeço a todos os irmãos que são membros do canal, a nossa irmã Juciana, a irmã Rosângela Souza, o Arnaldo Alves Machado. Deus abençoe vossa vida, a irmã Eliane Pinheiro, pastor Júlio Gomes. Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Que você seja abençoado, você que está me ouvindo, que você seja abençoado nesta semana. Que Deus abre uma grande porta para você. Que Deus abençoe o seu empreendimento, a sua família. Deus abençoe a família do Gleimax, do Miromax. Deus abençoe a família da irmã Joselma, da irmã Miriam Miranda Araújo, glória a Deus, do Elcimar Teixeira, que está sempre conosco. É tempo de a gente orar, clamar a presença de Deus, até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Vamos orar nesse instante. Deus, estamos na tua presença, nesse instante temos milhares de pessoas, meu Senhor, que estão orando juntamente conosco, a irmã Ivone aqui de Itaquá, com a sua família. Eu oro pela família da irmã Ivone, oro pela família dos inscritos no canal, de todos os que estão inscritos aqui, que necessitam, ó Deus, de tua intervenção, que precisa da tua mão estendida. A família do Juvenal Gonçalves de Oliveira, do Lenildo Ramos, as respectivas famílias com as suas necessidades. Tu és o Deus que abre portas, Senhor. Tu és o Deus que cura as nossas feridas, nossas enfermidades. O teu nome é glorificado através das nossas vidas. Entra neste lar, Jesus, com
salvação. Entra, Senhor, na vida do esposo da tua serva que está clamando aqui conosco e faz um milagre de cura, de restauração. Traz o verdadeiro livramento para o seu povo na face da terra. Jesus, reaviva os corações dos teus servos, os líderes das igrejas, os professores da escola dominical, Senhor, os líderes de mocidade, as regentes, meu Senhor, dos respectivos departamentos da igreja. Levanta uma geração que crê no teu nome. Levanta uma geração que pregue a tua palavra, que tenha sede de se alimentar de ti, que tenha sede do teu Espírito Santo, o penhor, a garantia da nossa salvação. Esse Espírito Santo que está conosco todos os dias, até a consumação do século, este Espírito Santo que prescruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Aquele Espírito, aleluia, que desceu no Pentecoste e veio para ficar. Aleluia, ele veio para regenerar o homem, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que no grego se chama o Paracleto, o advogado, o amigo, o ajudador, aleluia. É ele que nos faz adorar a Cristo, glorificar a Cristo e reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador. Espírito de Deus, bom dia, Espírito de Deus, estamos aqui na tua presença, queremos orar a ti. O Senhor comunica, tu és Deus, tu comunica com o nosso espírito, com o espírito do homem, porque o homem foi composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. E com o nosso espírito nós temos ligação, nós temos acesso, nós temos comunhão com o Pai. Graças a Deus porque Cristo foi até o Calvário, não desistiu. Graças a Deus porque Cristo, aleluia, ao morrer e ao ressuscitar dentre os mortos, o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar com ousadia, como disse o apóstolo Paulo. Hoje nós podemos, ó Deus, colocar-se de joelho pelas causas dos teus filhos. Hoje nós podemos, Deus, se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Revista, ó Deus, os teus filhos de uma segunda vestimenta espiritual, que é o teu Espírito Santo. Que nós possamos almejar crescimento, que nós possamos almejar, Senhor, ó Deus, termos, ó Deus, uma estratégia contigo, para que o teu nome venha a ser glorificado. Quantas pessoas estão maquinando, quantas pessoas estão indo por caminhos tortuosos, mas esse povo que ora comigo, Senhor, eles querem mudança, eles querem transformação, eles querem, Senhor, milagre da tua parte. E nós estamos aqui para orar e crer que o Senhor já está entrando com providência neste lar, nesta casa, na vida deste homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, desse adolescente, do teu filho, da tua filha, do teu povo. Clamamos porque a tua palavra nos diz para clamar. Somos o teu povo. Senhor, a tua palavra nos diz que nós devemos se converter dos nossos maus caminhos. A tua palavra nos diz, ó Deus, que nós precisamos se humilhar. A tua palavra nos diz que nós precisamos orar. A tua palavra nos diz que nós precisamos ir um pouco mais, até que o céu se abra sobre a nossa vida, até que o Senhor sare a nossa terra nesse dia. Nós te pedimos, Rei, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sentindo a presença de Deus nesse dia maravilhoso, nós queremos falar sobre a igreja em seus aspectos, em seus conceitos. O que é a igreja? Irmãos, a igreja, ela pode ser chamada de igreja universal. Quando nós usamos a expressão igreja universal,
é a igreja mística, composta de todos os crentes em todos os tempos, em todos os lugares. A igreja de Deus está presente em todos os lugares, os quais essas pessoas aceitaram a Cristo como cabeça. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, irmãos, é um organismo espiritual que tem Cristo como centro. Glória a Deus. Cristo é o centro, a união mística da igreja com Cristo, que se dá através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. A igreja também pode ser considerada local. É uma forma neotestamentária para a comunhão entre os crentes. É um órgão que Jesus fez levantar através da sua morte. O Senhor disse, aleluia, tu és Pedro, fragmentos. Jesus está dizendo isso sobre esta pedra, referido a ele mesmo. Edificareis a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, do Geena, não prevalecerão contra ela. Onde você congrega, minha irmã, é uma igreja local. A igreja pode ser chamada a igreja dos primogênitos, Hebreus capítulo 12, versículo 23. Entende-se que essa expressão bíblica relacionada com os crentes do Antigo Testamento que creram em Deus e foram aceitos por eles através do sacrifício do Cordeiro, segundo a lei, após a morte e ressurreição de Jesus, foram postos em pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento. Isso nós podemos conferir em Romanos capítulo 3, versículo 25 a 26. Eles participarão da primeira ressurreição quando Jesus vier nas nuvens. A igreja dos primogênitos é uma igreja, irmãos, que está lá no Antigo Testamento, de pessoas também que foram lavadas. As suas vestimentas também foi lavada no sangue do Cordeiro. Nós temos a igreja invisível e a igreja visível. São dois aspectos de uma mesma realidade. A invisível, como é uma manifestação dos dons do Espírito Santo, a comunhão dos crentes fiéis, a sua íntima e essência espiritual e a regeneração espiritual dos seus componentes. A visível em suas reuniões, nós contemplamos a igreja visível, nos atos do culto, na liturgia do culto, no culto e as suas formas, no testemunho. A igreja visível na organização, no governo, e na comunidade local. A igreja, ela tem um governo. A igreja tem o pastor, a igreja tem o diácono, a igreja tem banda, a igreja tem orquestra, a igreja tem grupos, dentro da igreja. Ela se organiza para adorar a Deus. A igreja como organismo e a igreja como organização. Como organismo, é uma comunidade dos crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo. Como organização, é uma agência divina para a convenção de pecadores. Como organismo, está dotada de dons espirituais. Glória a Deus. E mistérios para o aperfeiçoamento dos santos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 16. Como organização adquire forma institucional, usando os meios convenientes para o seu funcionamento. A igreja, irmãos, esse projeto, ele é um projeto que nada consegue destruir, porque está edificada em Cristo Jesus. A igreja como organismo, ela precede a igreja como organização, ela vem antes. Não somos salvos por pertencermos à igreja, e sim, nós somos salvos por pertencermos à igreja, aleluia, e de sermos transformados pelo Espírito Santo. Não somos salvos por pertencer a uma igreja física. Nós somos salvos por pertencer a uma igreja espiritual. Glória a Deus. Nem todos da igreja física
alcançarão a salvação, mas os que são participantes da igreja invisível, esses adquirirão a salvação. A igreja é chamada de igreja militante, a igreja triunfante. Igreja militante, quando nós usamos essa expressão, é a comunidade de crentes que peregrina pelo deserto. Ele peregrina pelo deserto desta vida, em direção ao descanso eterno, revestida da armadura de Deus para convencer, ou melhor dizendo, para vencer o inferno. A igreja triunfante é o grupo, aleluia, incontável de cristãos que estão nos céus, depois de trocar a espada pela palma da vitória, das lágrimas pelo cântico, da cruz pela coroa. Nós temos o aspecto também da igreja inclusivo, a igreja composta por pessoas. A igreja é composta por pessoas, escuta isso, meus irmãos, de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as características de pessoas. E isso, meus queridos irmãos, glória a Deus, a igreja é o verdadeiro corpo de Cristo. A igreja é o verdadeiro corpo de Cristo. A igreja tem dimensões. A igreja é corpo, a igreja ela é planta, a igreja ela é um edifício. Como igreja planta, ela é comparada como um grão de mostarda, como o trigo, como a videira e seus ramos. Como edifício, a igreja é comparada como edifício, enfatizando o fundamento espiritual da igreja. A igreja também é comparada como noiva, enfatizando o amor sacrificial de Cristo por ela. Esta igreja também é comparada como uma grande família. Somos uma família. Aqui no canal sempre nós expressamos dessa maneira. Nós somos uma família, enfatizando a fraternidade, o amor fraternal, a mutualidade que deve existir dentro da igreja. A igreja deve ter essa característica dos membros dela amarem mutualmente os outros membros que fazem parte da igreja. A igreja é um rebanho, enfatizando a dependência do sumo pastor. Quem é o sumo pastor? Jesus. E como nós estamos como fazendo parte desse rebanho, nós somos nutridos de forma espiritual. A igreja é templo e santuário de Deus, enfatizando a adoração e santidade. A igreja é um castiçal ou um candeeiro, enfatizando que ela tem iluminação espiritual. A igreja é um mistério espiritual, enfatizando o sobrenatural da origem, da constituição dos propósitos da igreja na terra. A igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Isso está enfatizando a ortodoxia que deve se acompanhar com as verdades que a igreja contém. A igreja é nação. A igreja é nação santa. A igreja é sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita, enfatizando a eleição da igreja segundo o divino propósito, dentro de uma perspectiva da presciência de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Antes de você nascer, glória a Deus, antes da igreja física existir, Cristo já tinha um projeto dentro da sua presciência, dentro do seu conhecimento antecipado, antevendo, olhando lá para frente. E na eternidade o Senhor estava olhando, claro que eu estou usando uma figura de linguagem humana, o Senhor estava olhando para frente, eu e você, nós estávamos resgatados, comprados,
adquiridos por bom preço, e esse bom preço foi o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja é a agência do reino, enfatizando a autoridade espiritual da igreja no mundo e a dignidade da posição. A igreja tem uma posição na sociedade. É como uma agência, glória a Deus, aonde o ser humano ele encontra, aleluia, o verdadeiro alento para sua alma através desse nome chamado igreja. Igreja não é produto de homem. Igreja não deve ser desvalorizada pelos seus membros. A igreja é um plano de Deus, está na Bíblia, ela é casa de oração, ela é agência de Deus, é hospital de Deus, onde as pessoas precisam adentrar para receber da parte de Deus o livramento, a vitória, a restauração através destas portas que o Senhor abriu. Uma grande porta se abriu, aleluia. Como diz lá no livro do Apocalipse, eis que diante de ti, aleluia, eis que diante de ti eu estou abrindo uma grande porta. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus não é um Deus de planos inacabados. Deus é um Deus de uma obra completa. Creia, aquilo que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Deus abençoe sua vida nesse dia. Que você possa ser edificado por esta palavra. E que ela possa edificar a sua vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. E permaneça firme na presença de Deus. Amém.